Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que alegria estarmos juntos mais uma vez para aprofundar nesse estudo maravilhoso que fala desse livro que é um clássico chamado O Grande Conflito, da escritora Ellen White. Aqui já diz uma saga milenar e o seu final surpreendente. Já começo dando um recado, se você quer um exemplar desse para você se aprofundar e ver tantas verdades que foram escritas lá no final dos anos 1800 e que parece que são notícias fresquinhas, você pode entrar no site da Casa Publicadora, cpb.com.br, e adquirir o seu exemplar, ou numa igreja adventista perto da sua casa, você vai lá e diz assim, eu quero o exemplar do Grande Conflito. Pode ter certeza que um exemplar vai chegar na sua mão. Vai ser realmente uma leitura maravilhosa e vai trazer muita luz na sua caminhada rumo ao céu. E eu gostaria, se você está começando aqui agora, entrando em contato conosco, ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e já ativa o sininho de notificação, porque toda semana entra um conteúdo novo e assim que entra esse conteúdo você já está ligado, já está perto da gente. E não deixa de deixar o seu joinha, né? Clica aí no joinha, porque o YouTube, essa plataforma, entende. Quanto mais curtidas tem, mais ele espalha esse conteúdo e são mais pessoas tendo a oportunidade de conhecer, de ter acesso a esse material valioso. E claro, você pode fazer a sua parte também, clicando aqui em compartilhar. Quem me conhece sabe que eu tenho um desafio, você precisa compartilhar para pelo menos 10 contatos seus e assim essa mensagem vai sendo propagada e com certeza muitas vidas serão abençoadas. E eu gostaria já de agradecer você que deixa aqui o seu comentário. Se você ainda não deixa, clica aqui nos comentários, coloque o seu nome, diga de onde você nos assiste, que é muito gostoso a gente perceber aonde essa mensagem está chegando. E para isso, algumas pessoas escreveram lições anteriores e eu vou deixar um abraço especial para o Luiz Ferreira, que nos assiste de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço também especial para Maria José, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Boca do Rio, Salvador. E um abraço também especial para Luísa Assis, que nos assiste do continente africano, né, do país Angola. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui agora eu vou apresentar os professores que dividirão a temática conosco. Ao meu lado, você já conhece, Lívia Vilela, minha esposa, está aqui. Um prazer enorme dividir mais esse projeto junto com você. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Ao lado da Lívia, nós temos o pastor Wesley, que é pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Lago Sul. Pastor Wesley, seja muito bem-vindo também. Ricardo, que privilégio. Estamos estudando uma lição incrível e estudar ao lado de vocês é um privilégio maior. Maravilha. E ao lado temos outro pastor, pastor Hugo, que é justamente pastor do Distrito de Santa Maria Norte. Seja muito bem-vindo, pastor, aqui no Distrito Federal também, né? O seu distrito? Sim, Distrito Federal. Obrigado, Ricardo. É um prazer dividir com os amigos aqui, como o pastor Wesley disse, um estudo tão relevante quanto esse. Muito bom. E agora vamos entrar na lição? Mas antes, claro, vamos fazer uma palavra com o nosso Deus. Pastor Wesley, você pode orar, por favor? Vamos. Querido Senhor, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra aqui juntos e termos cada um desses amigos que estão acessando de casa, quem sabe também fazendo alguma atividade, e que Teu Santo Espírito possa tanto nos indicar o caminho, nos iluminar e também dar um entendimento para aqueles que estão nos acompanhando. Fala conosco, Senhor, através do estudo dessa lição. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Lição 6 tem o tema As Duas Testemunhas e o verso para memorizar está em Isaías 40, versículo 8, que diz: A erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus ela é eterna, ela não muda e muitos ao longo da história já modificaram e até hoje tentam distorcer a palavra de Deus para poder levar um engano para você. Não caia nessa não, que a palavra de Deus ela é viva e ela permanece para sempre. E nós temos aqui na introdução de sábado, diz aqui que ao longo do século, a Bíblia ela foi dissecada, ela foi posta em dúvidas, descartada, foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças públicas, rasgadas, e os crentes foram ridicularizados
presos e martirizados, no entanto, a palavra de Deus prevaleceu. Eu que achei interessante aqui no início da lição que fala de William Tyndale. Justamente esse William Tyndale foi justamente um grande estudioso inglês que tornou uma figura da reforma protestante, porque ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o inglês e ele também foi queimado, foi martirizado no ano de 1536. E uma vez quando perguntaram para ele quem mais ajudou a Bíblia a ser espalhada, a ser multiplicada, e ele falou, foi o que mais me perseguiu, que foi o bispo Durham, porque ele conta a história interessante que o bispo ele quis comprar todas as Bíblias para serem queimadas, só que essa Bíblia, ou esse valor arrecadado pela compra dessas Bíblias para serem queimadas, fez com que William Tyndale justamente mandasse fabricar, produzir, imprimir cada vez mais Bíblias. Então, é interessante, quanto mais a palavra de Deus é perseguida, mais ela flora. É muito interessante isso e nessa temática que nós iremos estudar ao longo dessa semana e nós já vamos aqui falar sobre as duas testemunhas aqui em domingo, pastor Wesley. Eu te pergunto, quem são essas duas testemunhas de Apocalipse 11, versículo 3 a 6? Queridos, para o estudo da lição dessa semana, é muito importante que você tenha o livro Grande Conflito e leia os capítulos de 12 a 17. Particularmente quando eu tive o primeiro contato com o livro Grande Conflito, me chamou muita atenção esses capítulos e principalmente falando sobre quem são essas duas testemunhas de Apocalipse 11. Existem muitas interpretações por aí, mas nós entendemos que essas características aqui, das duas testemunhas, elas tinham autoridade para profetizar, estavam vestidas de pano de saco, possuem o Espírito Santo e também são luz. Da boca dessas testemunhas sai fogo que devora os seus inimigos e tem a autoridade para fechar o céu, transformar a água em sangue e ferir a terra com flagelos. Só pode se adequar a essas características ao Antigo e o Novo Testamento. Então, respondendo de maneira correta, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, que são inseparáveis, aqui é uma das outras artimanhas de Satanás, né? Ele diz que você pode ler a Bíblia, mas olha, o Antigo Testamento já não vale mais, já passou, não precisa dele, é só o Novo. E hoje a gente ainda tem uma outra deturpação dessa ideia, de que o que vale é o que Jesus disse. O que Paulo falou, o que os outros escritores falaram não é tão interessante, é o que Jesus disse. Não, gente, olha, as duas testemunhas de Apocalipse 11, dos versículos de 3 a 6, são justamente o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. E ao longo dessa semana a gente vai ter agora o privilégio de destrinchar um pouquinho mais a respeito desse livro, né? E como ele foi perseguido e como nós precisamos dar bastante atenção aos seus ensinos. Desse estudo, a gente vai ter aí a base para os temas que vão vir pela frente. Muito bom, muito bom. Já começou quente aí o estudo. Chegamos agora na segunda-feira, Lívia Vilela. Na segunda-feira fala sobre períodos de tempos proféticos, né? E aí eu peço para você aqui, compare justamente Apocalipse 11, 3, 12, 5, versículos 6, 14 e 15, com Daniel 7, 25. Que semelhança há nesses períodos proféticos? Fazendo uma observação, é engraçado quando eles falam que o Velho Testamento já está em desuso, mas recebem o dízimo. Eu acho super interessante. Vale, né? Ai, tá, não vamos longe. As duas testemunhas profetizaram durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Quando eu me converti para a Igreja Adventista, a gente fazia um estudo, né, muito interessante desse período, desses 1260 dias, porque é um período que se repete em algumas passagens de maneira diferente. Por exemplo, quando a gente vai aqui em Daniel 7, 25, a Bíblia fala que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Numa tabelinha, né, profética, que nós temos um dia é igual a um ano,
fazendo essa conversão, né, desse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dá sempre os mesmos 1260 dias. E aí aqui mais para frente, a gente, né, reconhece esse tempo como o domínio papal, que ocorreu entre 538 depois de Cristo a 1798, quando houve a queda, né, do Papa. Ele foi preso pelo general Berthier e logo no ano seguinte ele foi morto. Então foi durante esse tempo, o que é importante para nós, de novo, dê um Google, vá à história, né? Não acredite só no que eu estou falando aqui, vá ler o que aconteceu nesse período. Foi o período da Idade Média, né? A Idade das Trevas, onde não se tinha acesso ao conhecimento, à Bíblia. Foi um período onde a civilização humana praticamente não encontrou nenhuma mudança. É como se o tempo realmente tivesse parado, né? As coisas aconteciam da mesma maneira, eram feitas da mesma maneira, e foi aonde a Igreja, né, católica teve a sua supremacia, onde foi cada vez mais desenvolvida a questão da indulgência, dos santos, enfim, até que em 1500 houve a Reforma Protestante, mas mesmo assim ainda levamos mais de 200 anos realmente para que essa supremacia tivesse fim. Então a gente percebe que tudo é um desenrolar de uma história, e aqui até eu anotei o nome de um filme que eu já assisti, muito interessante, recomendo que assistam, que é O Nome da Rosa. É um filme antigo e fala justamente de como era esse período. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas não tinham acesso à informação, a Bíblia não existia assim como nós temos esse acesso hoje, né? Esse acesso foi retirado. E na Reforma Protestante, o que Martinho Lutero trouxe foi justamente esse acesso à palavra. Porque quando ele começou a ler a palavra de Deus, a palavra é viva. E a palavra começou a contar para ele as verdades de Deus, que não haviam sido mudadas. Ou teria sido mudada, né, pela igreja, mas que permaneciam imutáveis, porque Deus não muda. Então esse período, né, que foi esse período grande que terminou em 1798, marca justamente esses períodos proféticos aqui, que quem tiver a oportunidade de estudar um pouquinho mais, a gente não tem tempo aqui, mas que está em Apocalipse e Daniel, que falam desse mesmo tempo. E é muito legal porque é um tempo preciso, que não deixa margem, né, para dúvida, porque a própria história confirma os acontecimentos desse período. Muito bom. Chegamos na terça-feira, pastor Hugo, nós temos aqui as 2 testemunhas mortas. Aqui a lição fala de um período de domínio da igreja medieval, né, que continuou até o ano de 1798, né? Sim. E aí eu te pergunto, né, a lição pergunta aqui, o que aconteceu com essas 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, retratado em Apocalipse 11, 7 a 9? Ricardo, nessa época aí, como dito já anteriormente, é conhecido como a Idade das Trevas, né? E Apocalipse 11, de 7 a 9, ele vem retratando que essas 2 testemunhas estão mortas nesse período, porque e retrata ainda e diz ainda que elas estão vestidas de pano de saco, que significa um luto, algo ruim, tem algo de errado acontecendo. O que acontece nessa época aí é que o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia em si, que é o Antigo e o Novo Testamento, como o pastor Wesley, eles são inseparáveis, é a Bíblia. Eles foram perseguidos, destruição aos que tentaram propagar a morte, enfim, não vale nem a pena nós entrarmos no contexto, porque tem muita especularidade, então eu recomendo a leitura realmente do livro Grande Conflito, é uma leitura excepcional. Mas pessoas eram queimadas, pessoas eram decapitadas, pessoas eram enforcadas, tudo por causa dessas 2 testemunhas da Bíblia. E elas foram mortas nesse período, elas estiveram presas porque não tinha-se a liberdade de falar da Bíblia, e a Bíblia não era tão acessível como é hoje. Hoje você tem quanto você quiser, da forma que você quiser, onde você quiser. Mas para que isso acontecesse hoje, muito sangue foi derramado para que esse livro fosse conservado. Então as 2 testemunhas elas foram mortas, a história já foi resumida aqui pela Lívia, enfim,
a igreja que liderava, que tinha uma autoridade política, civil da época, ela então ditou as regras, superstições e tradições e fez com que a Bíblia fosse deixada de lado. Agora a pergunta é, por que elas foram mortas, essas duas testemunhas? O que essas duas testemunhas tinham que a condenavam? Qual o crime que elas cometeram? E mais, por que elas então foram condenadas? E a resposta é a mesma para todas as perguntas. Elas continham e contêm a lei de Deus. E é justamente a lei de Deus onde Satanás mais se ira e mais busca atacar. Não é verdade? Chegamos então agora na quarta-feira, temos as duas testemunhas. Assim como Cristo morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, essas duas testemunhas também ressuscitaram, né, pastor Wesley? E nós lemos isso em Apocalipse 11:11. E de que diz aqui, que predições foi feita sobre a palavra de Deus? E mais, em Salmo 119:89, 111:7, versículo 8 também, o que o salmista disse sobre a Bíblia Sagrada? Pois é, Ricardo, Apocalipse 11, versículo 11, diz o seguinte, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram ficaram com muito medo. Passado esse período em que a palavra de Deus foi tão amplamente perseguida, duramente perseguida, ao final desse período de 3 anos e meio, e aqui a gente entra num dos episódios mais emblemáticos para quem estuda a Bíblia, que foi o período da Revolução Francesa. Ali a gente percebe, aí a história já aconteceu, então a gente consegue ver o que é uma sociedade sem Deus. Durante esse período, eles excluíram a religião da vida deles, estabeleceram uma virgem como a deusa da razão, estabeleceram uma semana de 10 dias para justamente tirar essa identificação com a semana, né, de 7, que envolve a criação. E o que aconteceu é que aquelas pessoas adoeceram, aquela sociedade não conseguiu ficar sustenta, né, ou não foi sustentada ao longo daquele período, porque sem Deus, sem a sua palavra, a gente vai para o caos. E depois, então, desse período de 3 anos e meio, a palavra de Deus ela renasce de uma forma incrível. A gente vai vendo sociedades que foram formuladas. A lição fala de William Carey, que viajou para a Índia e traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos. As pessoas começaram a proteger a Bíblia e, conforme no livro Grande Conflito, página 243, é bom saber que a Bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos da história, né? Na verdade, é a Bíblia que é utilizada como base para ver todas essas filosofias que a gente vai estudando na história e principalmente nos dias de hoje, que vão surgindo assim nas esquinas, em cada grupo de pessoas que se reúnem para mostrar a sua verdade em detrimento da palavra de Deus. Agora, o salmista deixa bem claro que a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. E aí eu quero chamar a atenção dos amigos que estão estudando a lição dessa semana para que a gente faça também uma escolha sobre de que lado nós estamos. A gente está falando aqui da Revolução Francesa, de outros métodos que são utilizados para enfraquecer a palavra, mas nos dias de hoje é impressionante. Igrejas que fazem interpretações equivocadas da palavra de Deus, e a internet deu voz para todas as pessoas, e a gente não deve chamar, mas algumas pessoas até assim, com sérios transtornos, sabe? Que pegam a Bíblia e fazem a interpretação que acham que devem fazer. Isso enfraquece a palavra. Quando nós temos essa inúmera quantidade de brigas, de disputas entre igrejas, e agora essas disputas têm ficado, então, para que todas as pessoas vejam, isso enfraquece a palavra de Deus. Mas tem algo que é pior, e está nas suas mãos fazer a escolha se você vai participar disso ou não, que é o enfraquecer a palavra de Deus a partir da maneira como eu leio e pratico. Ou se eu leio e não pratico, ou se eu apenas carrego, nem leio e nem pratico. Nós somos os principais responsáveis em fazer com que, à luz da palavra de Deus,
seja algo real na vida daqueles que estão buscando essa palavra. Então, ter todo esse conhecimento e não praticar, você enfraquece. Vale lembrar que no final da partida, no final de todo o campeonato, a palavra de Deus permanece para sempre. Mas está em nossas mãos também. Fazer com que esse brilho seja muito real para o vizinho, para um amigo de trabalho, para um outro parente, um familiar, porque essa palavra de Deus, ela permanece viva, mas ela precisa fazer a diferença na nossa vida também. Verdade, nós precisamos testemunhar de uma maneira muito verdadeira, não de uma forma perfeita, que nós não somos perfeitos, mas pelo menos a coerência precisa acontecer. As pessoas precisam olhar em nós, ver o erro e falar, não, realmente eu estou vendo, aconteceu, mas eu vejo o caminho, o esforço dele em trabalhar, em buscar o aperfeiçoamento por meio da palavra de Deus. Isso chama coerência. Agora a incoerência realmente tem feito um estrago para a palavra de Deus, mas ela permanece viva e ela é eterna. Chegamos agora na quinta-feira, verdade triunfante. E aí, Lívia Vilela, nós lemos Apocalipse 11, versículo 15 a 18. E aí eu pergunto, que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a 7ª trombeta? E mais, o que João viu quando o céu se abriu para ele? E o que mais ele viu nesse espaço celestial? Olha, imagina, assim, o céu se abrindo para João, o que foi revelado nesse momento? A 7ª trombeta é um momento imediatamente anterior ao retorno de Cristo, né, à volta de Cristo. E o desenrolar da história com a Revolução Francesa, que foi um período de realmente grande tribulação, né, ali onde grandes coisas mudaram para que a nossa sociedade fosse o que é hoje, foi também um momento onde, nessa ruptura com a queda do poder do papado, houve um momento onde a mensagem pôde de novo avançar, né? Ser pregada. E aí vem a verdade triunfante, por quê? Porque à medida que as pessoas voltaram a ter acesso, né, grandes coisas foram acontecendo. Ali nos Estados Unidos estava acontecendo também a história, né? Um país onde a liberdade religiosa foi um dos pilares da construção da sociedade americana, e homens ali no ano de 1800 rasos voltaram o quê? A estudar as profecias, a palavra de Deus, e foram se aprofundando, e o Espírito Santo foi levando vários, né, a estudarem as mesmas passagens. E aqui, quando João viu o céu aberto, ele viu o santuário de Deus e ele viu a Arca da Aliança e os mandamentos. Então, num reforço daquilo que a gente já comentou nas lições anteriores, a lei de Deus não vai mudar e a verdade vai triunfar. Não importa o quanto que a mentira esteja sendo disseminada e multiplicada, e é uma coisa exponencial, e você vê todo mundo, cada um falando uma coisa, acreditando numa coisa, mas Jesus fala que ele tem várias ovelhas em vários apriscos e que aqueles que são sinceros vão ouvir a voz de Jesus e vão reconhecer e vão aceitar o chamado. Então, às vezes a gente acha assim, nossa, tá todo mundo indo pro engano, tá todo mundo enganado, tá todo mundo, né, doido, cada um pensando uma coisa, falando 1000 coisas. Mas Elias uma vez chorou para Deus e falou bem assim, Senhor, só eu sobrei. E Deus falou para Elias, não, existem mais 7.000 homens que não dobraram seus joelhos perante a Baal. Você não está sozinho, Elias. Então essa é a grande mensagem aqui da verdade triunfante. Às vezes a gente acha, né, que a gente está pregando tanto e vem 1, 2, batiza. Aí a gente fala, nossa, o que a gente está fazendo de errado? A gente não está fazendo nada de errado. A gente está pregando a verdade. Mas no momento certo, que nós não sabemos, mas que Deus sabe, isso vai florescer e vai ser de uma maneira grandiosa, e essa verdade que vem triunfando, ela vai triunfar no final. E todos aqueles que são sinceros vão receber essa verdade e vão aceitar a imutável lei de Deus, e como João viu no santuário, a Arca da Aliança está lá. A lei não mudou. Eles procuram muito hoje, né, pastor, para a Arca da Aliança?
não vão achar. Ela está já guardada no lugar dela e a lei é a base de tudo. Então, essa lei que está sendo mostrada, né, no final do soar da 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. Esses acontecimentos onde realmente a verdade vem triunfando. Amém. E que seja breve esse momento, né? Amém. E que seja breve. Chegamos na sexta-feira, pastor Hugo, pode fazer as considerações finais? Vamos finalizar. Na sexta-feira, a lição vem trazendo aqui um trecho do Grande Conflito, falando sobre esse tempo das 1260 dias, né, que são os 1260 anos. Ela destaca, nesse período, dois países, duas nações que existiram, Sodoma e Egito. Sodoma representado pela imoralidade e o Egito representado bem claro ali pela adoração a outros deuses, o paganismo. E é isso que a Revolução Francesa prega. Ela prega a inexistência de Deus, Deus é colocado de lado, traz-se então a deusa da razão, como citado pelo pastor Wesley, e aí essa deusa da razão, ela tem engraçado, né? A Trindade tem 3 pessoas, e aí essa deusa da razão, ela tem 3 pontos principais que vai nortear a sociedade: liberdade, fraternidade e igualdade. É isso que nós ouvimos hoje nos nossos dias, né? A gente precisa de liberdade, igualdade para todos, e eu não preciso obedecer tanto não, eu só preciso ser bondoso. Então, se no final do ano, lá no Natal, eu compro umas 10 cestas básicas e entrego para... cumpre os pré-requisitos de um bom cristão. Mas isso tudo é uma mentira, não passa de uma grande mentira. A palavra de Deus, ela tem que ser o centro da nossa vida. É nela que tem que estar enraizado. Eu escrevi uma consideração aqui, eu vou até ler para que eu não perca a importância das palavras. Diz assim, ó: a fé longe de Deus não passa de um grande formalismo. Se não tivermos uma fé viva e um estilo de vida e um testemunho condizente com os povos fiéis do passado, estaremos entregues aos prazeres do mal. E o que é o prazer do mal? O que Satanás busca pregar nos dias de hoje? Olha, você é livre, seu corpo lhe pertence, você tem que fazer o que lhe dá sentido. Isso vai totalmente contra o que Deus pediu. E no estudo dessa lição que nós estudamos sobre as 2 testemunhas, que é a Bíblia, que é o Antigo e o Novo Testamento, não condiz nada com o que nós encontramos lá. Em suma, amigo, precisamos estar conectados com Cristo e embaixo da tua palavra. Amém. Muito bom. Mais uma lição precisa, com informações claras, para que você possa, através dessas verdades, tomar a sua decisão. E que a sua decisão seja por Cristo. Lívia, você pode fazer uma oração para a gente fechar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por esses momentos aqui de estudo e de reflexão da tua palavra. Que tenhamos mais curiosidade também para entender mais dessas profecias, daquilo que a história já mostrou que se cumpriu, e que a verdade seja revelada a nós e que, principalmente, o nosso coração esteja pronto a aceitar as verdades que o Senhor já pôs na história da humanidade e que vão se cumprir de acordo com a tua santa vontade. Nos abençoe e nos guarde, é o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigado pela sua audiência e não esqueça, deixe o seu joinha e compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos. É a mensagem de Deus sendo espalhada. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.